Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor de rodeios, Cuiabano Lima. Cuiabano, como foi que aconteceu essa sua vocação para o rodeio? Como é que você entrou nisso? Como é que foi a sua avant-première no rodeio? Bom, na verdade, assim, eu sempre gostei de rodeio. E como eu tenho uma descendência e uma genética que vem do meu pai, que sempre gostou de fazenda, de gado, sempre mexeu com isso, eu queria muito morar na fazenda. Meu sonho era morar na fazenda, ficar andando a cavalo, ficar na roça, aprender tudo de fazenda. Que é uma coisa que desde menino eu gostei muito, realmente, assim. Só que eu não podia ficar na fazenda, porque eu tinha que estudar. Aí depois eu quis começar a trabalhar, minha mãe nunca me pediu para começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar por iniciativa própria, que foi quando eu entrei na Guarda Mirim. Minha mãe nunca falou, você tem que trabalhar, porque graças a Deus a gente nunca foi rico, mas eu nunca precisei pôr dinheiro em casa ao mesmo tempo. Nunca faltou nada para vocês? Eu nunca precisei pôr dinheiro em casa. Minha mãe já trabalhava no cartório, no fórum. Antes minha mãe trabalhou na Casa do Algodão muitos anos. Então eu nunca precisei, assim, o básico a gente tinha. Então eu fui trabalhar por iniciativa própria. E o rodeio surgiu de uma maneira espontânea. Veio uma rádio para cá na época, que chamava Rádio Rodeio. E eu ligava lá para fazer os versinhos de rodeio. Que eu gostava muito de ir no rodeio de Barretos, e eu gostava dos versos, eu achava massa, assim. Adorava aquilo. Você que fazia os versos? Aí eu copiava os versos dos locutores. Você copiava o verso? Aí eu tinha um punhado, assim, muitos e muitos versos escritos, e como eu não tinha ainda o poder de discernimento, de persuasão, de improviso, eu escutava as fitas cassete dos locutores e eu transcrevia tudo que eu ouvia. E eu decorava aquilo, né? Decorava páginas e páginas e páginas, decorava para ir treinando. Para ir treinando isso. Aí eu fui pro estúdio da rádio, que a gente sempre grava junto lá às vezes, ainda com o nosso parceiro André, até hoje, na época, eram os rolos de fita, né? Pô, a gente vê que a gente tá ficando velho, né? Faz muito o negócio tá modernizando muito, né? Era aqueles rolão, né? Você lembra, Jorge? Aqueles rolos assim que o cara tinha que cortar né? Botar nos cartuchos para poder soltar as vinhetas na rádio. E aí eu ia lá tentando gravar para me ouvir e tentar melhorar o estilo e tal. Acho que eu não melhorei até hoje. Mas assim, um pouco... É muito modesto, né? Um pouco sempre melhora, né? É muito modesto. Aí o que acontece? Foi bacana essa experiência. Aí do rádio, eu não quis ser locutor de rádio. Rádio eu não queria fazer. Não queria fazer? Não gostava, não? O meu negócio era ao vivo. Ao vivo, né? Era gente. Isso aí sempre foi muito nítido na minha cabeça, assim, o meu foco. Então era rodeio e era muita gente, era narrar o rodeio, animar o povo, era isso. Eu nunca tive outra ideia, eu não vou ficar no palco, eu vou pro rádio, porque o rodeio tá difícil. Eu queria dar a cara. A única profissão que eu tentei conciliar além do fórum, porque o fórum, na verdade, era um caminho que eu já vinha seguindo o cartório desde criança, antes do rodeio. Por isso que eu até permaneci muitos anos. Eu acredito que se eu não tivesse entrado no cartório, eu realmente teria ficado na profissão de rodeio sempre. Mas como eu tinha um critério meu de responsabilidade e como eu ganhava um dinheirinho ali que me ajudava e que pagava minhas contas... não podia largar assim, eu fui controlando. O rodeio era incerto. E fui controlando, era incerto. Eu fui controlando aquilo até no momento que deu. Eu fui conciliando, preservando aquela profissão. A única profissão que eu tentei ser, que não tem nada a ver com rodeio, foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fiz um filme com o Marcos Palmeira em 95. Aí fui para o Rio depois de uns anos, fiquei lá praticamente 2 anos, indo e voltando, que eu tirei um DRT de ator. Tirou? E eu queria ser ator profissional, queria ir para televisão, a carreira de locutor não andava, não engajava, não ia assim, não ganhava dinheiro. Aí eu falei, não, então eu vou para televisão, vou fazer teatro, cinema e televisão. Aí eu tentei fiz cursos em Ribeirão, em Rio Preto, no Rio, e fui tentando a carreira. Cheguei a fazer alguns trabalhos no Sítio Capão Amarelo, chegou a participar uma minissérie na HBO, alguns comerciais publicitários, ganhei um dinheirinho até.
fazendo televisão. E trabalhando mas em muito cartório. pouco, e conciliava. Porque eu tirava minha temporada, ia para o Rio, aí fazia os cursos, tentava os testes nas minhas férias, num período assim, aí voltava. Aí me ligavam, deu certo um teste, voltava. Ó, tem uma entrevista. Pegava um ônibus aqui, 12 horas, ia para o Rio, fazia entrevista, aí de noite pegava o ônibus de volta, mais 12 horas para trabalhar no outro dia. Nossa, então eu ficava tipo 4 horas no Rio de Janeiro e 24 horas dentro do ônibus, entendeu? Para poder ir lá, fazer, voltar. Então assim, eu fui tentando até a hora que deu. Foi quando a coisa aconteceu, daquela história da vaquejada, do rodeio que foi melhorando, aí eu fui focando e a carreira de locutor começou a caminhar aí. Eu sei, mas como é que foi o seu primeiro contato com a Arena, o seu primeiro contrato como locutor de rodeio? O contrato... Você estava treinando e tal, você pegava os versinhos e tal, decorava tudo aquilo. Como é que foi o seu primeiro contato com alguém que falou, Cuiabano, você vai narrar esse rodeio hoje? Na verdade, o primeiro ninguém chamou. Eu fui de abelhudo. De abelhudo, né? Eu cheguei de bicão lá. O Pancho estava fazendo um rodeio universitário, Luiz Carlos da Silva, lá onde era o shopping, onde é o shopping hoje, era o tiro de guerra, antigamente. Antigamente era o tiro. Pô, tá ficando velho mesmo, né? Eu fiz o tiro de guerra lá, onde você está falando. Então, eu tô até muito... era o tiro de você guerra fica recordando lá. E parece que é novo, né? Mas tem muita coisa do passado. Mas eu tô chegando aos 40, né? Então lembra de muita coisa. Tá novo ainda, né? Aí ali ele fez um rodeio que era totalmente despretensioso, que era ligado ao comércio, à CIB, era ligado aos empresários, e vamos fazer um movimento aqui. E era um rodeio que era bem no começo de agosto. Que era um esquenta para a festa do peão, para o barretense, vamos dizer assim. Eu lembro disso também. E aí eu fui lá e peguei o microfone e fiquei fazendo versinho o dia inteiro lá debaixo do sol e treinando. Aquilo era um treinamento para mim. E à noite teve o rodeio, mas nesse rodeio eu não narrei nenhuma montaria de maneira profissional. Tanto é que o Pancho narrava e não tinha um outro locutor ainda que ele queria pôr no rodeio. E aí na época era o Dom Maraschi, que é locutor de rádio, que foi fazer as outras montarias. Eu empolguei tanto com aquilo, que aí na outra semana eu pedi na época para o saudoso Dominguinho Mega, seu Dominguinho Mega, ele estava fazendo um rodeio em Planura. Aí eu fui em Planura, aí ele deixou eu narrar na Arena. Aí foi a primeira vez mesmo dentro de uma arena narrando. Foi em Planura, então? Em Planura, Minas Gerais, aqui do lado. Aí na outra semana já foi um rodeio que o Paulo Emílio fez em São José do Rio Preto. E eu fui em São José do Rio Preto e me deixaram narrar 2 montarias lá num sábado. Eu fiquei lá quinta, sexta, sábado, domingo. Não narrei quinta nem sexta, narrei 2 montarias sábado e não narrei nada domingo. Narrei 2. Isso é que é vocação, né? Isso é querer mesmo. Foi suficiente, pode ir embora que você é muito ruim. Narrei só 2 dias lá. Só um dia. Só vai treinar, menino? Só 2 montarias em 4 dias. Menino, vai treinar mais um pouquinho. Eu lembro, eu levava uma pasta com os meus versos, aí eu registrei meus versos todos no cartório de registro de imóveis, olha a ideia. Nossa. Até atrás disso eu corria. E achava que tinha que ser aquilo. Eu nunca desfoquei. Isso é pessoa focada mesmo. Eu nunca desfoquei do que eu queria. Nunca desfoquei. Eu sempre gostei. O que faltou para mim em Barretos, assim, o que eu penso que retardou um pouco minha carreira, mas ao mesmo tempo também me blindou, me deu imunidade, foi a falta de apoio. Assim, aqui para minha carreira. Eu fui muito pouco apoiado pelo clubes independentes, todo mundo sabe disso. O pessoal do rodeio aqui sempre fechou a porta mesmo para mim. E agora, esse ano de 2014, as coisas melhoraram aí com o Kiko Almeida Prado, com o Jerominho, que é meu irmão. Então as coisas têm voltado. Mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus por isso, porque eles me ajudaram sem querer. Quem fechou minha porta aqui, as pessoas que fecharam a minha porta aqui, me ajudaram demais sem querer. Por isso que eu agradeço a Deus e agradeço as pessoas também pelo não que eles me deram, porque o não nem sempre é negativo. Nem sempre porque é negativo. Como eu não tinha arena, eu criei a história do palco. Então eu abri um nicho de entretenimento no mercado que não existia. E criei um show antes do show, que hoje eu sou bem valorizado para fazer esse trabalho, e abri o meu leque, e hoje eu tenho uma boa agenda na baixa temporada de rodeios, em virtude
de ter criado uma experiência, ter tido a oportunidade de ter o domínio do palco que nem eu sabia que eu tinha. E como é que você criou isso aí, essa... Aquela história, quem não tem cão caça com gato. Isso, então. Como eu não tinha a locução da arena, do rodeio, né? E a animação, na época o Cássio Leite, que era sempre foi meu parceiro, falou, ó, vai pro palco e enrola a turma aí, preenche o tempo até começar o outro show. É verdade. E eu liguei, plugava meu DJ lá e eu fazia uma animação, tocando músicas. Aí eu falei, mas isso precisa ser mais pensado, precisa ter começo, meio e fim. Aí eu comecei a roteirizar. De uma maneira improvisada. Mas só programar direito. Programar direitinho. Não ficar só preenchendo determinados espaços. Isso, só ficar meio não tendo o que dizer. Eu falei, pô, preciso criar um roteiro. E animando. Aí eu vendo hoje sempre um projeto naquele momento. Ou a história de um patrocinador, ou a história do próprio artista, ou a história da música. Eu falo de sonho, eu falo de crença, eu falo de busca, eu falo de profissionalismo, de oportunidade, de autoestima, de fé. Então eu criei alguns elementos, eu trago alguns elementos que isso causa uma identificação muito grande com o público. Cuiabano Lima, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos abrir novo espaço para os nossos apoiadores culturais e já voltamos no programa Quero Saber pela TVB.